Hoje vocês vão conhecer tecnologias que parecem saídas da ficção, mas já existem e estão redefinindo silenciosamente os limites da estratégia, da defesa e do poder no mundo moderno. Por trás de projetos pouco conhecidos, surgem sistemas cada vez mais sofisticados, precisos e surpreendentes, capazes de mudar o rumo de conflitos antes mesmo de serem percebidos. O que está por trás desse avanço pode ser mais impressionante do que você imagina. Isto parece pequeno demais para a função, mas o V-Bat Drone nasce para operar onde aeronaves comuns perdem espaço, tempo e flexibilidade, unindo decolagem vertical, pouso preciso e implantação imediata. Seu desenho em posição de cauda muda a lógica operacional porque permite lançamento e recuperação em áreas confinadas, algo decisivo para missões terrestres, marítimas, de vigilância, reconhecimento ou entrega rápida. Essa arquitetura não chama a atenção por espetáculo visual, mas pela eficiência clínica com que comprime mobilidade, autonomia e coleta de inteligência em estrutura compacta, pensada para entrar, observar e sair. Os sensores avançados e as câmeras embarcadas transformam o voo em fluxo contínuo de informação, permitindo inteligência em tempo real, com operação autônoma ou pilotagem remota, conforme a exigência operacional. Em termos documentais, o valor do sistema está na combinação entre formato compacto, longa autonomia e facilidade de implantação. Três fatores que reduzem fricção logística e ampliam presença operacional real. Esse conjunto explica por que a plataforma serve a aplicações militares, de segurança e também humanitárias, sem depender de grandes áreas de apoio nem de preparação prolongada antes da missão. Na prática, o V-Bat Drone é menos uma máquina de exibição e mais uma ferramenta de acesso, feita para sustentar presença aérea confiável em ambientes diversos e operacionalmente restritos hoje. Cada escolha do projeto converge para o mesmo objetivo: manter desempenho robusto quando o espaço falta, a janela de ação encurta e a coleta imediata de dados se torna prioritária. Não há excesso conceitual aqui, apenas uma solução aérea construída para operar com disciplina mecânica, leitura situacional e adaptabilidade suficiente para atravessar cenários instáveis sem perder utilidade operacional real contínua. Quando uma aeronave consegue decolar verticalmente, pousar em confinamento e ainda fornecer inteligência contínua, deixa de ser apenas veículo e passa a funcionar como infraestrutura móvel de missão no campo. O nome sugere impacto imediato, mas o que define esse sistema é a engenharia de resposta rápida, construída para combate e reconhecimento com manobrabilidade elevada em cenários instáveis e variados. Seu corpo compacto e resistente não foi pensado para elegância, e sim para implantação veloz, deslocamento eficiente e permanência funcional em diferentes terrenos e condições operacionais de enfrentamento real direto. Os sistemas de propulsão de alto desempenho ampliam essa lógica ao garantir reação imediata e capacidade de manobra, elemento central para um equipamento desenhado para ambientes contestados e dinâmicos hoje. A etapa de observação também recebe tratamento avançado, com sensores de última geração e análises orientadas por inteligência artificial voltadas à identificação precisa e ao engajamento eficiente dos alvos inimigos. Esse detalhe muda tudo, porque reduz erro, acelera a decisão e transforma a informação em ação ofensiva ou defensiva com uma precisão que deixa menos espaço para improviso tático em campo aberto. As cargas letais disponíveis e os recursos operacionais autônomos colocam o sistema em um patamar imponente, onde capacidade de ataque e independência funcional passam a coexistir com disciplina tática constante. Mesmo sob pressão eletrônica, a integridade operacional permanece protegida por links de comunicação seguros e sistemas de contramedidas eletrônicas, duas camadas essenciais para a continuidade da missão em terreno hostil prolongado. No registro técnico, isso significa preservar eficácia quando o ambiente tenta romper comando, leitura e resposta. Exatamente o tipo de cenário em que falhas isoladas custam vantagem estratégica decisiva ali. O resultado é uma plataforma que não depende apenas de potência, mas de coordenação entre mira, vigilância, comunicação e autonomia, compondo a próxima camada do combate não tripulado contemporâneo em: quando o sistema identifica, decide, comunica e engaja com estabilidade mesmo em disputa eletrônica, a máquina deixa de apoiar a guerra e começa a reorganizar seu ritmo operacional por completo.
O céu raramente entrega aviso claro, e é por isso que os ELTA Air Defense Radars existem, para transformar ameaça distante em leitura antecipada, rastreamento estável e identificação confiável contínua. Esses radares integram sistemas abrangentes de defesa aérea e funcionam como camada de alerta antecipado, fornecendo consciência situacional às forças militares antes que a ameaça se imponha por completo ali. A base técnica está nas capacidades multifeixe e multimodo, que permitem rastrear múltiplos alvos ao mesmo tempo com precisão elevada e confiabilidade operacional, mesmo sob pressão eletrônica intensa em rede. Esse detalhe importa porque defesa aérea não depende apenas de enxergar, mas de separar, acompanhar e classificar rapidamente aeronaves, helicópteros, mísseis e drones dentro do mesmo espaço tático contestado contemporâneo. Para alcançar esse desempenho, os sistemas utilizam algoritmos sofisticados e técnicas digitais de formação de feixe, ampliando o alcance de detecção e resolução em ambientes desafiadores sob contramedidas eletrônicas persistentes também. O resultado não é apenas ver mais longe, mas ver com definição suficiente para orientar resposta, reduzir ambiguidade e sustentar decisões de defesa dentro de janelas extremamente curtas de reação. A modularidade e a escalabilidade reforçam essa proposta ao permitir adaptação para plataformas terrestres, navais e aéreas, sem perder o núcleo funcional de proteção versátil e eficaz entre cenários distintos. Isso significa que a arquitetura pode ser redistribuída conforme a necessidade operacional, cobrindo contextos diferentes com a mesma lógica de detecção, rastreamento e identificação precisa de ameaças aéreas complexas atuais. No quadro clínico da guerra aérea, radares assim não funcionam como acessório, mas como sistema nervoso de percepção, antecipando o movimento hostil antes que ele se converta em impacto direto real. Quando múltiplos alvos entram no horizonte e ainda assim a leitura permanece precisa, a superioridade começa antes do disparo, no instante em que a ameaça deixa de ser invisível operacional. Há equipamentos que ampliam o alcance. Este sistema comprime ataque, observação e mobilidade em escala mínima, aproximando uma munição vagante da praticidade imediata de um lançador portátil de combate moderno leve. O dado central está no formato. Um sistema aéreo não tripulado compacto o bastante para caber em um colete de combate e ficar pronto para implantação rápida no calor tático. Essa redução física não diminui a função, pelo contrário, cria uma ferramenta desenhada para o momento mais apertado da operação, quando segundos e ângulo de visão decidem o resultado final. Com precisão em linha de visão de até 1000 metros e integração direta com o M320, a plataforma adiciona um ponto de observação aéreo onde o combate urbano comprime percepção. Peso baixo, velocidade constante, alcance útil e autonomia prolongada definem um perfil raro para unidades pequenas, combinando permanência aérea e resposta imediata sem ampliar o volume logístico em solo urbano. O efeito prático aparece na precisão extraordinária prometida tanto para alvos em linha de visão quanto além dela, ampliando o campo de ação de pequenas unidades táticas em confronto direto. Em linguagem documental, trata-se de uma miniaturização funcional extrema, na qual cada centímetro economizado serve para manter letalidade, observação e implantação rápida sob pressão operacional contínua no terreno urbano. Não é apenas uma arma compacta, mas um dispositivo de presença aérea imediata, capaz de elevar a percepção do operador e transferir vantagem para o instante mais crítico da operação. Ao caber no equipamento individual e ainda entregar observação avançada, o sistema altera a escala da decisão tática, levando recursos antes maiores para a linha imediata de contato direto humano. Quando ataque preciso e visão aérea passam a sair do mesmo gesto de implantação, a fronteira entre munição e plataforma começa a desaparecer dentro do campo de batalha contemporâneo terrestre. No auge das experiências militares do século passado, surgiu a ideia de uma máquina de combate capaz de romper padrões e reunir funções que pareciam incompatíveis. Em vez de seguir o formato comum das aeronaves de guerra, esse projeto apostava em um veículo que subiria na vertical, pousaria em áreas apertadas e avançaria com velocidade sobre terrenos hostis. A proposta chamava a atenção, porque tentava unir a força de um blindado leve, com a agilidade de uma aeronave criada para missões táticas em baixa altitude.
altitude. Pensado para agir em regiões de vegetação fechada e solo difícil, esse aparelho teria grande utilidade em cenários onde pistas de pouso eram inviáveis. Seu corpo compacto permitiria operar perto da linha de confronto, oferecendo apoio rápido a tropas em movimento. A ideia era simples de entender, mas ousada em sua execução. Levantar voo sem precisar de corrida, estabilizar-se no ar e logo depois ganhar impulso para seguir adiante com eficiência. Para tornar isso possível, os engenheiros imaginaram um sistema com grandes ventiladores internos, responsáveis por erguer o veículo do chão. Após a subida inicial, o empuxo seria redirecionado para a frente, permitindo uma mudança suave entre a elevação vertical e o deslocamento veloz. Era uma tentativa de contornar limitações que durante muito tempo separaram helicópteros e jatos em papéis distintos dentro do campo de batalha. Outro ponto marcante era sua flexibilidade de combate. O projeto previa conjuntos de armas ajustáveis conforme a missão, com opções que incluíam metralhadoras, lançadores de granadas e foguetes. Além disso, a estrutura teria proteção suficiente para resistir a disparos de até 12,7 milímetros, algo valioso em operações próximas ao inimigo. Mesmo sem sair do papel como veículo de série, essa proposta continua fascinante por mostrar até onde ia a criatividade militar daquela fase. Mais do que uma curiosidade histórica, ela representa um momento em que projetistas buscavam respostas radicais para guerras cada vez mais imprevisíveis. O resultado foi uma visão incomum de futuro, uma máquina pensada para decolar quase de qualquer lugar, atacar com força e sobreviver onde muitos meios tradicionais encontravam limites. Até hoje, esse conceito permanece como símbolo de ambição técnica, risco calculado e imaginação sem freios. O M32 Six Shooter transforma a cadência elevada em ferramenta portátil tática. Trata-se de um lançador de granadas semiautomático leve mesmo. O calibre de 40 mm define sua função principal claramente. O sistema foi pensado para cenários diversos de combate direto. Também atende contextos militares e policiais com versatilidade operacional constante. Seu cilindro rotativo de 6 disparos amplia ritmo de fogo. Isso permite engajar rapidamente múltiplos alvos em sequência curta ainda. O poder resultante é considerável para um pacote compacto desses. A munição aceita diferentes tipos de granadas compatíveis ali. Entre elas, estão opções explosivas, de fumaça e menos letais. Essa variedade amplia a adaptação a exigências distintas de missão real. O desenho ergonômico facilita a operação sob pressão e movimento contínuo. A coronha ajustável ajuda a estabilizar o uso em campo tático. Sistemas avançados de mira acrescentam precisão ao disparo rápido. Essa soma reduz esforço e melhora controle durante engajamentos curtos. A construção robusta garante confiabilidade sob condições severas de operação. Esse ponto sustenta valor prático além do poder de fogo. O lançador continua funcional quando o ambiente deixa de colaborar. Por isso, torna-se recurso valioso em curta distância também. Também aparece como ferramenta relevante no controle de distúrbios urbanos e mantém utilidade clara em operações táticas de pressão elevada. O conjunto não depende apenas de munição, mas de ergonomia. Não depende apenas de volume, mas de ritmo controlado também. Não depende apenas de impacto, mas de adaptabilidade tática. Cada detalhe aproxima o operador de resposta rápida, consistente sempre. Cada disparo nasce de um sistema feito para resposta imediata. Um sistema compacto, semi-automático e pronto para múltiplos cenários reais. Nesse formato, versatilidade não enfraquece. Ela amplia a função operacional. Nesse formato, cadência não impressiona apenas. Ela resolve situações críticas. Quando diferentes granadas saem do mesmo corpo, a resposta muda. A aeronave surge como resposta a um problema específico: reunir manobrabilidade, velocidade, alcance e agilidade suficiente para reconhecimento de ataque em áreas urbanas ou terrenos acidentados, sem perder prontidão operacional. Desenvolvida para o programa Future Attack Reconnaissance Aircraft do Exército dos Estados Unidos, ela foi concebida para transformar o reconhecimento de ataque em capacidade permanente de frota pronta para combate. Seu perfil técnico combina
velocidade avançada e grande alcance com uma manobrabilidade descrita como extraordinária, algo decisivo para operar onde espaço, relevo e risco mudam continuamente durante a missão inteira. O armamento inclui um canhão de 20 mm e um compartimento interno modular para lançadores, combinação que amplia a prontidão e adapta a aeronave a diferentes cenários de combate com rapidez. Esse arranjo interno importa porque preserva flexibilidade sem diluir função, permitindo que a plataforma mantenha coerência entre reconhecimento, ataque e resposta imediata sob exigências variáveis de operação aérea contemporânea intensa. Há ainda uma proposta de sustentabilidade associada aos processos modernos de fabricação, apresentados como caminho para acessibilidade e confiabilidade, sem deslocar o foco principal de desempenho operacional no longo prazo. A unidade suplementar de potência integrada acrescenta uma camada funcional importante, melhorando o desempenho em conjunto com o sistema Fly-by-Wire, responsável por controle mais preciso em voo tático crítico. Nesse desenho, cada subsistema parece orientado para reduzir atraso entre percepção, decisão e ação, que é exatamente o intervalo onde missões de reconhecimento de ataque costumam vencer ou falhar rapidamente. O resultado documental é uma aeronave pensada não apenas para voar bem, mas para permanecer pronta, sustentando vantagem contínua por meio de arquitetura integrada e missão específica de combate avançado. Quando velocidade, alcance, armamento modular e controle preciso convergem na mesma plataforma, o reconhecimento deixa de ser observação distante e passa a carregar poder de intervenção imediata sobre o terreno. O Ripsaw M5 nasceu para cruzar combate com brutal eficiência. Não é apenas veloz, foi pensado para mobilidade extrema real. Como veículo terrestre não tripulado de quinta geração, carrega missão. A base vem da Textron Systems e mira presença decisiva. Sua velocidade supera 40 km por hora em terreno hostil. A capacidade de carga alcança cerca de 3 toneladas úteis. Isso significa deslocar peso sem sacrificar impulso tático direto hoje. O campo ao redor é lido por percepção T-Dane. O sistema FLIR em 360 graus amplia a leitura. Essa visão contínua sustenta a consciência situacional em nível incomparável real, mas a observação não termina no corpo principal do veículo. O Sky Raider opcional adiciona voo persistente e detecção de alvos. Há também um veículo marsupial para reconhecer e investigar objetivos. Essa combinação expande alcance sensorial sem diluir função terrestre original. Outro reforço vem do sistema Tekler 280 HD. Ele acrescenta vigilância multiespectral HD de médio alcance ao conjunto. Com isso, observar passa a significar localizar, seguir e confirmar. O design modular permite adaptação sem romper a lógica central. A arquitetura aberta reforça flexibilidade para tarefas variadas de missão. Inteligência, vigilância, reconhecimento e combate cabem no mesmo organismo mecânico. Nada nele parece supérfluo ou desenhado para exibição tecnológica pura. Tudo aponta para a utilidade prática sob exigência operacional permanente real. A velocidade cria iniciativa antes que o terreno imponha atraso. A carga útil preserva potência quando a missão exige densidade. Os sensores evitam cegueira tática em cenários de pressão contínua. O resultado é presença armada com leitura persistente do ambiente. Poucos sistemas concentram tantas camadas funcionais numa plataforma terrestre só. Aqui, mobilidade não serve apenas para chegar, mas controlar também. Aqui, perceber não significa olhar, significa antecipar ameaças e alvos. Quando tudo se integra, o Ripsaw M5 redefine presença terrestre. O Robust Robotic Combat Vehicle resume uma mudança profunda atual. O combate deixa de exigir presença humana direta na linha. Essas máquinas podem agir autonomamente ou sob controle remoto direto. Em ambos os casos, foram feitas para combate e vigilância. Sensores avançados, armamentos e comunicação formam a base funcional central. Com esse conjunto, podem engajar alvos inimigos com precisão operacional. Também realizam reconhecimento e oferecem apoio de fogo constante e tático. A mobilidade por diferentes terrenos amplia alcance e sobrevivência geral. A transmissão de dados em tempo real sustenta decisões rápidas. Isso aumenta segurança, eficiência e precisão no campo de batalha. Uma das promessas centrais está na resistência a ambientes severos. Outra está na capacidade de sobreviver a ataques catastróficos
específicos diretos. O que seria devastador para soldados pode não interrompê-las. Essa diferença altera cálculo tático, logístico e humano simultaneamente ali. Mas o texto não trata essas máquinas como solução perfeita. O desenvolvimento levanta questões éticas importantes e persistentes aqui. Também aparecem preocupações sérias de cibersegurança e controle operacional. Há risco de invasões, falhas e danos não intencionais civis. O centro do debate não é apenas capacidade de ataque. O centro também envolve responsabilidade quando o sistema erra grave. Quanto mais autonomia existe, maior se torna esse problema ético. Quanto mais conexão existe, maior fica a superfície vulnerável digital. Ainda assim, o conceito aponta para a guerra cada vez mecanizada. Uma guerra em que sensores decidem antes do contato humano. Uma guerra em que presença remota redefine risco imediato tático. Essas plataformas ampliam poder e também multiplicam responsabilidades futuras críticas. Não existe neutralidade técnica quando há fogo e decisão letal. Não existe distância moral quando civis podem ser atingidos também. O veículo robusto carrega potência, mas carrega perguntas igualmente pesadas. E talvez seja isso que define seu verdadeiro peso estratégico. O Starstreak reage antes que o alvo consiga escapar sempre. Trata-se de um sistema portátil de defesa aérea avançada. Sua proposta combina resposta rápida e precisão contra ameaças aéreas. O núcleo técnico está na orientação exclusiva por laser direto. Após o lançamento, o míssil divide-se em 3 dardos. Esses dardos seguem em altíssima velocidade rumo ao objetivo designado. O texto afirma velocidades superiores a Mach 3 durante voo. Isso reduz drasticamente o tempo de reação disponível ao alvo. A função prática aparece contra ameaças rápidas em baixa altitude. Helicópteros, drones e jatos entram nesse conjunto de ameaças aéreas. A portabilidade permite implantação rápida por um único operador sozinho. Esse detalhe amplia versatilidade em cenários modernos de combate terrestre. Não depende de estrutura pesada para entrar em ação imediata. Não depende de grandes equipes para operar com eficiência real. Seu valor técnico está na soma entre velocidade e precisão. Seu valor operacional aparece na capacidade de resposta imediata total. O sistema foi desenhado para encurtar a distância decisiva crítica, a distância entre detectar, lançar e neutralizar a ameaça aérea. Por isso, sua eficiência elevada não surge por acaso algum. Surge do encontro entre guiagem precisa e velocidade extrema pura. Em um ambiente saturado, segundos podem valer uma posição inteira. Em outro, podem valer a sobrevivência da força em solo. O Starstreak foi moldado exatamente para esses intervalos curtos críticos, onde errar pouco ainda pode ser errar tarde demais ali, onde a rapidez deixa de ser vantagem e vira condição, onde o operador precisa mover, mirar e responder depressa mesmo. Nesse quadro, o sistema portátil ganha densidade estratégica incomum real. Ele carrega pouco volume, mas concentra muita consequência tática potencial. Cada disparo representa uma solução compacta para a ameaça veloz aérea. Quando o alvo quase não oferece tempo, isso importa mais. Depois de conhecer esse universo oculto de tecnologia extrema, fica claro que a inovação não acontece apenas para facilitar a vida cotidiana, mas também para transformar silenciosamente o equilíbrio de poder no mundo. Por trás de cada avanço, existe uma corrida por superioridade, precisão e controle. E o mais surpreendente é perceber que muitas dessas criações já deixaram de ser apenas conceitos e passaram a fazer parte de uma realidade que continua evoluindo em segredo.